que é a constatação de que a nossa experiência humana, ela é uma experiência que tem limitações, né? A gente tem desejos que vão sempre ultrapassar, na verdade, as capacidades que a gente tem de realização na prática, né? Então você poderia encarar isso ou como um defeito da nossa subjetividade, ou como uma possibilidade que a gente tem de poder estar sempre criando horizontes e superar, digamos, limites. Não no sentido, a gente ter a capacidade de conseguir olhar para além das nossas limitações como uma forma de conseguir avançar na vida, né? Vai te ajudar a você se escutar. Você não vai lá para escutar o psicanalista. Claro que o psicanalista fala algumas coisas, mas são falas que tecnicamente estão elaboradas para ajudar com que a pessoa se perceba, né? Então, o importante, eu acho que é simplesmente dar importância para o que você está sentindo. Olá, seja bem-vindo a mais um Fisi Saúde Integrativa, o seu podcast, seu videocast em que nós tratamos sobre saúde, como você cuidar melhor da sua vida, como você cuidar melhor do seu corpo, da sua mente. Então fique aqui nesse podcast que isso é muito importante, né? Então você vai ter hoje informações valiosíssimas. Para você que está chegando, se inscreva no canal, curta, né, compartilhe com as pessoas que você achar que realmente vão querer ter esse conteúdo, né? E a gente também tem uma campanha importante, não fique esquecendo, a gente tem a campanha do Apoia-se, né, para você ajudar com que a gente possa trazer cada vez mais profissionais, para que a gente possa investir cada vez mais na questão da saúde, espalhar o conhecimento, né, criar, trazer novos projetos. Então, isso é essencial e fundamental. A gente tem também, estamos no Spotify, né? Então toda a nossa entrevista, né, que nós fazemos aqui, na sequência, ela sai no YouTube, depois você encontra essa entrevista lá no Spotify, que é até mais fácil para você também poder estar ouvindo o seu trabalho, no carro, enquanto você caminha, né, pratica sua atividade física. Então a Fisia Club está em todos os locais. E para você que quer saber hoje um pouco mais sobre psicologia, psicanálise, sobre saúde mental, como cuidar da sua mente, né? Então fica, acompanha até o final, que hoje a gente tem um convidado muito especial, muito importante, um especialista no assunto que vai trazer assim, um conhecimento incrível, né? E que vai realmente, eu digo até mudar um pouco a visão de como você vai visualizar um pouco a saúde mental, né? Então a gente tem o prazer de receber o Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Fisi Club, né? Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, sinta-se no consultório, como você desejar, né? Bom dia, Isaías. Obrigado pelo convite. Ótimo. E para a gente conhecer quem que é o Rodrigo, né? De onde ele veio, o que ele faz, o que ele apresenta. Fique à vontade, né? Quem é o Rodrigo? Bom, um pouquinho então da minha história para situar, que eu acho que é até legal para entender, às vezes, um pouco Aham, da onde ou o contexto do que eu tô falando, né? sim. Então, eu nasci em Santa Catarina, morei em Florianópolis a maior parte da minha vida, né? Até há 3 anos e meio atrás. Tô morando agora aqui em São Paulo, capital, então, nesses últimos 3 anos e meio. Ah, eu me formei inicialmente em administração, na época ali, Aham, digamos, logo depois de terminar o colégio, e trabalhei na área ali uns 10 anos. E só que nesse meio tempo eu sempre fui muito envolvido com terapias de modo geral, terapias alternativas, eu já praticava yoga, uhum, fui me interessando, fiz uma formação de professor de yoga, trabalhei como professor de yoga e também fazia psicoterapia, né, e como psicanálise e gestalterapia, né, para isso, para fins pessoais, uhum. né. E chegou num certo ponto que eu vi que por aí eu tinha mais interesse em trabalhar, né, do que como administrador, né. E daí eu fiz um processo de, digamos, fazer uma transição, né. Aham. Então trabalhei como professor de yoga e Vedanta há muitos anos, e daí Ah, depois fiz o curso de psicologia e me interessei muito por psicanálise e acabei daí migrando dentro desse mundo, né, terapêutico, profissionalmente agora para trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é como psicanalista. que bacana. Então você está aí no mundo da saúde, a gente pode até dizer da saúde mental, né? E Uhum. aí, é interessante, a gente tem, né, até a gente discutiu um pouquinho, né, a gente falou hoje sobre a questão, né,
de traumas, medos, inseguranças. Eu sempre costumo comentar com o pessoal que a gente teve o antes da pandemia, o pós-pandemia, né? Principalmente que nós somos pequeno adolescente, adulto, conseguiu vivenciar um pouco isso, né? Quando a gente fala hoje sobre esse processo de traumas, de pensamentos, né? O que que a gente pode entender? O que que você acha que hoje o ser humano, quais são os principais problemas que você talvez encontre no seu dia a dia relacionado à questão da saúde mental, medos, inseguranças, né? O que que você tem encontrado hoje em dia? Uhum. Olha, é interessante, né, essa expressão que você trouxe, né, de saúde mental, né? Aham. Que de fato tem sido um guarda-chuva, né? E eu acho que tem sido talvez um nome muito legal que surgiu assim para a gente popularizar e nomear um campo assim da questão emocional, dos sentimentos, né, do cuidar de si mesmo como pessoa, né, não só do físico, Aham. né? E isso, digamos, facilitou com que as pessoas assim isso caísse um pouco mais nas conversas, tirassem tabus, né, para a gente poder falar sobre isso. Por outro lado, eu acho que é legal, entender que a ideia, né, o conceito, assim, de saúde mental, esse nome, né, Uhum. saúde mental, né, é, digamos, uma analogia com o campo médico, né, assim. Sim. Então a Aham. ideia de saúde, ela vem de um contexto fisiológico, onde, de fato, a gente consegue ter parâmetros de normalidade para que a vida aconteça no nosso corpo. Então, né, os nossos corpos aqui estão vivos porque eles estão funcionando dentro de certos parâmetros muito objetivos e já Aham. conhecidos, por exemplo, de uma temperatura mínima e uma temperatura máxima, né? Uma pressão sanguínea mínima e máxima, né? Existe um arranjo de normalidade que é necessário para que a gente possa viver, né? Aham. Com raras exceções, sai quando a gente foge disso, a pressão cai muito, a gente tem um problema de saúde, Sim. tem que intervir, né? Porque a gente sai dos parâmetros de normalidade da vida acontecer. Mas no contexto, assim, desse mundo vamos chamar assim, né, de psiquismo, das emoções, dos sentimentos, de certa maneira, essa analogia ela tem algumas limitações, né, Hum. porque fica mais difícil a gente dizer que existe uma normalidade, ou talvez assim, melhor dizendo, parâmetros muito objetivos do que a gente pode dizer assim: ah, isso é um comportamento normal que vai até aqui. Aham. Ah, passou daqui já não é normal, ou não é saudável, ou não é desejável. É um campo que começa a se misturar muito mais facilmente quando a gente começa a falar em referências objetivas, começa a se misturar muito com uma questão, às vezes, moral, né? Então, às vezes, o que a gente, nesse campo, tenta fazer de analogia como o normal, o certo, o errado, às vezes ele fica perigosamente, assim, flertando com o que, na verdade, é um juízo moral, histórico, cultural de um certo lugar e que não é necessariamente um impedimento para que você possa viver, como no caso da Sim. saúde, Aham. né? Passou de uma temperatura, febre lá, você tem Tem que que dar jeito de voltar. baixar, Aham. tem Sim. que voltar para o normal, porque senão você morre. E no campo dos comportamentos, das emoções, né, embora a gente possa falar que Sim. sim, algumas coisas gerem prejuízo para a própria pessoa e para os outros, né, é um pouco mais complexo, eu diria, né, Hum. para a gente definir. E nessa questão dos traumas, né, eu fiz esse Sim, sim. rodeio, né, porque eu acho que a gente tem que entender, porque a palavra trauma, como a gente usa para se referir, por exemplo, a traumas emocionais, a traumas, né, subjetivos, pessoais, é também uma analogia ao trauma, vamos dizer assim, médico, né? Então a gente sofreu um atropelamento, a gente cortou a nossa pele, isso são traumas físicos, né? Ou seja, alguma coisa assim rompeu a nossa integridade física Sim. corporal e causou ali um marco, né? De um antes e um depois, né? A gente se cortou muito, talvez fique uma cicatriz. Então a gente tinha um corpo que era antes E daquele agora? corte e um depois. A gente quebrou uma perna, né? Enfim. Então, tem essa analogia e que a gente pode dizer que existem acontecimentos na nossa vida, experiências, né? Como, por exemplo, você citou, né, a pandemia, que eu acho que foi a gente tá muito próximo ainda, né? Acho que por muito tempo a gente ainda Aham. vai se referir sobre isso. Criou marcas, memórias, né? E às vezes muito difíceis, né? Ruins, né? Muita coisa aconteceu na pandemia, né? Assim,
Muitos casais se separaram, muitos casais se aproximaram. Eu mesmo, né? Sim. Como não dei esse detalhe, mas por exemplo, eu me mudei para São Paulo no meio da pandemia e de certa maneira em função da pandemia, em função da vida profissional da minha esposa, que é daqui de São Paulo, né? Então, né, mudei de cidade, fechei um consultório que eu tinha em Florianópolis, né? São experiências que vão, às vezes, criando um antes e um depois, né? Então, a gente pode dizer que traumas, eles podem ser considerados, assim, certas experiências muito intensas, impactantes, que de alguma maneira criam uma marca, né? Talvez assim como a gente possa dizer uma Aham. cicatriz, né? E uma memória, né? Onde a gente, digamos assim, tem que se haver com isso. Mas um ponto que talvez seja também bom colocar é de que os traumas, eles não são necessariamente algo, vamos dizer assim, ruim, né? Hum, No sentido de que, não que a gente deva buscar ter traumas, né? Mas no sentido de que experiências impactantes, para a gente citar um outro exemplo, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que a gente viu um grande hum, desastre, né, aham. acontecendo em função de mudanças climáticas, de um excesso de chuva enfim, e também problemas urbanos, né, que daí é o lado meio social, não é um Sim. desastre só Aham. ambiental, é um desastre social, político, né, em função de ter deixado muitos locais de moradia muito vulneráveis, ter, né, vamos dizer assim, não dado a devida atenção à questão climática. Muitas pessoas nesses desastres vão sim passar uma dificuldade muito grande agora, mas a maioria provavelmente vai se recuperar bem, no sentido emocional, tá Sim, sim. falando, né? Aham. É claro que são prejuízos e complicações materiais muito grandes, né? Mas muitas pessoas de fato têm uma resiliência, se recuperam, vão ter isso na memória, isso vai marcar, mas vão construir com isso. Isso vai fazer entrar na Sim. história dela, ela vai narrar isso, né? Mas algumas pessoas talvez não, né? Algumas pessoas que talvez já estavam mais fragilizadas, né? Já estavam num momento difícil de Aham. vida. Imagina, perderam a casa, perderam pessoas importantes, né? Isso pode ter sido demais e a pessoa pode realmente, às vezes, ter uma dificuldade para, assim, digamos, organizar Sim, aquele sim. acontecimento na história dela, lá. E daí eu acho que tem um ponto do que talvez a gente possa pensar como sendo trauma, que é esse acontecimento que é impactante, né? Ele cria, assim, algo antes e um depois, mas que num primeiro momento, daí talvez a Uhum. gente possa dizer, assim, que é um ponto de vista mais da própria psicanálise, né? Mas é um primeiro momento onde o acontecimento, ele não tem uma elaboração em palavras, né? É um acontecimento como um acidente, né? De carro, alguma coisa assim, que você tá ali, de repente acontece. Aconteceu. Você nem entende na hora, a gente vai começar a entender depois o que que aconteceu, sabe? Imagina, você aconteceu ali, às vezes, sei lá, foi despedido do trabalho, de repente, num dia que você não estava esperando, estava tudo muito bem, e você tá lá despedido, tem que sair do local e vai, e a gente fica meio em choque, às vezes, no início desse acontecimento. Fica tentando entender quais foram os fatos, né? O que aconteceu, o que estava, né? Ah, Isso, ou seja, aham. o trauma para a psicanálise, ele tem esse primeiro momento, que é o momento onde a gente é tomado por uma experiência, né, que da qual a gente ainda não tem assim subsídios para conseguir Uhum. entender, né? Então aquilo age e a gente não sabe exatamente, por exemplo, quando uma pessoa passa por um acontecimento com, vamos dizer assim, potencial traumático, né? Porque se trata disso, a gente não sabe exatamente se aquilo vai virar um trauma ou não, né? Pode ser que a pessoa ali se organize, passe e até esqueça, né, de Uhum. que eu fui despedido aquela vez, mas a gente vai saber depois, porque às vezes é depois que você começa a surgir, perceber que talvez você começa a ter alguns comportamentos que não tinha antes, né? De repente, a pessoa passou por aquela enchente. Ah, tá tudo bem. Ah, foi bem, foi perrengue, claro, é muito difícil, mas foi, reconstruiu. Ok, em princípio a pessoa foi lá, superou, mas de repente ela começa a perceber que, sei lá, toda vez que vê no filme alguma coisa com muita água, ela começa a ficar angustiada. Angustiado. Sente o coração disparar, Uhum. mas fala, poxa, não entendo por quê. E começa a surgir, às vezes, coisas depois que podem estar daí ligadas a talvez
a esse primeiro momento, né? Uhum. Onde esse acontecimento traumático que foi uma experiência que talvez algumas coisas dela não foram bem integradas, né? E ela Digamos. precisa. E aí, alguma coisa interessante, quando você fala da questão da psicanálise, a gente fala tem da psicologia e da psicanálise. Você fez uma pergunta que você já ouviu, né? Acho que Uhum, o tempo inteiro, né? Isso é muito comum. E aí, até a gente tem alguns clientes também que aí perguntam: eu devo procurar psicólogo, psicanalista, né? E aí a pessoa ela fica nessa dúvida. Nesse contexto mais de saúde, ou tanto faz, pode ser que não, né? Qual seria essa diferença, primeiro básica, assim, do psicólogo para o psicanalista? Quando que eu devo procurar o psicanalista ou psicólogo, ou não tem problema algum, né? Como que você define isso, né? uhum. Sim, é uma ótima pontuação, né? É que isso de fato não é óbvio, né? E Aham. confuso, até porque os nomes são meio parecidos, é tudo psi, né? Sim, Ou psicoterapeuta, até poderia se sim. acrescentar, E né? aí eu colocar o psiquiatra, O então fica, psiquiatra, tem exatamente. uma linha ali que você fica. Bom, mas uma maneira muito simples de começar a tentar entender a diferença é, digamos, em termos dessa formação mais básica, né? O psiquiatra é um médico, é alguém que se formou em medicina e depois de se formar em medicina fez uma especialização em psiquiatria, né? Um psicólogo é uma pessoa que se formou no curso de graduação em psicologia, né? E depois pode ter feito alguma especialização nas Aham. 12 ou 13 especialidades reconhecidas pelo Conselho de Psicologia, né? Uma delas é a especialidade clínica, né? Eu, por Uhum. exemplo, tenho um Clínica. título de especialista em psicologia clínica, né? Mas é alguém que fez a formação em psicologia e depois tem alguma Aham. abordagem, por exemplo, quando se a pessoa trabalha em clínica, ou às vezes mesmo em hospitalar, em outras, acaba tendo algum referencial teórico para como trabalhar. Uhum. E daí, um desses referenciais teóricos é a psicanálise. Então, é comum psicólogos estudarem alguma linha, que pode ser psicanálise, pode ser a gestalt terapia, né? Uhum. Pode ser a existencial, pode ser a familiar, sistêmica. Existem várias humanistas, existem várias abordagens teórico-práticas, né? Para você lidar, né, dentro desse grande campo que a gente chama de psicologia. Aham. Essa, digamos, seria a maneira um pouco mais Mas, simples e geral. Mas tem alguns detalhes que complicam um pouco essa história. Nesse caso, por exemplo, da psicanálise, a psicanálise, na verdade, é uma tradição que surgiu um pouco independente, na verdade, do próprio surgimento da psicologia enquanto uma ciência, profissão como a gente tem hoje, né? E elas, assim, hoje em dia meio que se juntaram, no caso aqui do Brasil, em alguns países não é assim tão junto, né? Mas no caso do Brasil, por exemplo, você não precisa ter uma formação em em psicologia para psicologia, ser um aham, psicanalista. psicanálise. Existem formações em psicanálise que, do ponto de vista, vamos dizer assim, legal, são formações livres, né? Qualquer pessoa poderia fazer uma formação em psicanálise e, eventualmente, atuar como psicanalista, né? O que eu só recomendo, né? Se a pessoa quer procurar um psicanalista, que procure, no mínimo, alguém que de fato estudou psicanálise, né? Que faz supervisões, que passou por um processo da sua própria análise como psicanalista, né? Porque aí, de fato, não existe um controle tão grande, né, Uhum. como com o caso de um psicólogo ou um psiquiatra, que formalmente Então, são profissões aham. regulamentadas por lei, né? Então ninguém pode se dizer um psicólogo se de Se fato não, aham. não tiver inscrito no Conselho Regional, não tiver feito psicologia, né? E tem até o termo de psicoterapeuta, né, que a gente pode colocar, Psicoterapeuta, aham. que é esse termo, digamos assim, mais genérico para alguém que trabalha com algum tipo dessas terapias, que geralmente são terapias pela fala, né? Que podem ter feito, por exemplo, pode ser alguém só formado em psicanálise, não fez, né, uma formação em psicologia, né? Ou podem ter inúmeras outras abordagens Aham. terapêuticas que estão por aí, né? E que, enfim, que agregam valor, que várias pessoas sentem que ajudam elas, né? Uhum. E que é um termo mais genérico. A pessoa às vezes não é um psicólogo, ela não é um psicanalista, mas usa também aí uma terapia que é, assim, digamos, do campo da subjetividade, né, das emoções, e trabalha pela fala, né? Não é um terapeuta, vamos dizer assim, físico, né? Uhum. Que faz massagens físicas, alguma coisa assim, né? É um nome mais genérico, né? E que também não é uma
digamos, um título regulamentado por lei no Brasil. Então vira como que um termo mais genérico, Genérico, né? né? É que eu digo, porque eu acho interessante que as pessoas elas estão com algum problema, às vezes quando a gente fala de traumas, ansiedade, alguma coisa, ela fica ali. E agora, quem que eu procuro, né? Uhum, E aí ele fica, eu vou pro psicanalista, eu vou pro psicólogo. Então, assim, a gente pode entender que se ela tá, né, sentindo alguma angústia, acho que medo, ansiedade, no primeiro momento ela pode, entre essas, procurar qualquer um, e aí depois dali ela pode ser encaminhada para algo mais específico, para resolver esse seu primeiro momento de angústia, de medo, de trauma, procure a pessoa mais próxima, né, entre aspas, e aí dali você vai tentar se encontrar com um profissional que você acredita que vai te ajudar a resolver os problemas, né? Tem algumas dicas. Não, se você está assim, já vai direto nesse profissional que vai ser mais rápido. Porque hoje, até a gente comentava, as pessoas elas gostam de uma coisa que, infelizmente, né? Elas pensam que tudo na vida tem que ser uma pílula mágica, né? Fui numa sessão, né? Se eu entrei ali assim, se eu entrei ali entre no nível 2, quero sair dali do nível 10 resolvido, pronto, né? E a gente sabe que não funciona assim, né? É um processo, né? Às vezes sim. curto, longo e sempre individualizado, né? Então, qual que seria, sei lá, se você não está tão bem, procura primeiro esse profissional, depois o outro, né? Uhum. Ou não, o que que você acha que... Eu acho que, bom, existe um componente nesse campo psi que é também uma afinidade pessoal, né? Hum, Então, eu acho que, por um lado, assim, você busca, né, busca ajuda, né? Se você está Aham, sentindo que você não está dando conta sozinho, busca algum profissional e talvez através dele, exatamente. O profissional vai saber os limites, ou se espera, né, que ele saiba aham, também os limites do que ele pode atuar, e ele pode também encaminhar, às vezes, para algum outro profissional que pode ou complementar o trabalho dele, ou lidar melhor com aquela questão que ele não consegue, né. Então, eu acho que é de fato procurar algum desses isso, profissionais que né? esteja mais acessível para conversar, para perguntar, inclusive sobre isso: "Olha, é o seu caso? Você consegue me ajudar sobre isso?", né, o profissional vai entrar nessa rede Aham, profissional, né. Os profissionais às vezes se conhecem e conseguem se indicar. Mas vamos lá, tem uma diferença que eu não comentei, que é assim, o psiquiatra, que é o médico, é o profissional que vai conseguir, receitar, se for o caso, se for necessário, remédios, medicamentos, né, que tenham aí um efeito que também, digamos assim, seja um psicoativo, né, que tenha algum efeito também que possa, beneficiar, ajudar a pessoa numa questão também, vamos dizer assim, emocional, né. Então ele é um profissional que, a rigor, essa é a atuação dele. O médico ou o psiquiatra, melhor dizendo, ele ele em princípio, a atuação dele técnica é através de remédios, né. Então, o que são às vezes muito bons, pra questões de crise, num momento muito agudo, muito difícil, pode ser interessante procurar um psiquiatra para ter, assim, digamos, uma resposta mais imediata, uhum, que os remédios às vezes conseguem trazer, né. Mas também nada impede de você, também mesmo no momento de crise, buscar um psicólogo, né, para pelo menos conversar e tudo mais, porque pode ser que não precisa, de ter de esse de medicamento, né. medicamento, né? Mas um bom psicólogo, um bom psicanalista que tem, assim, né, uma boa formação, ele também vai saber, perceber que uma pessoa que procurou ele primeiramente, talvez possa também se beneficiar se fazer uma consulta também com o psiquiatra. Então vai avisar: "Olha, vamos lá, eu vou te receber, vamos conversando sobre isso", porque existe um componente de qualquer forma da Aham, crise, que é um componente, que é tratado por psicoterapia, né. Assim mesmo, os próprios psiquiatras sabem que, em muitos casos, a resposta de uma para uma mudança de melhora de vida, ela, se dá com muito mais chances, se a pessoa usar o medicamento e fazer psicoterapia também, os dois né, as pontos. 2 Uhum. coisas, né. Então acho que primeiro é isso aí. Então se você for buscar, busca um profissional, né, que você tenha confiança, que você tenha uma afinidade e talvez aí uma dica que pode parecer ser muito simples é, mas alguém com quem você se sinta à vontade, para poder falar, para poder se abrir, para poder contar, assim, as coisas que talvez você não consiga contar para mais ninguém. Acho que esse é um bom sinal de que você ali, com aquele profissional, sente confiança, né. E daí é claro que alguém que você também perceba que tem a capacidade técnica, que tem uma boa formação e que vai poder também, saber fazer algo com isso e eventualmente inclusive
poder te encaminhar para algum outro profissional, caso ela não possa te ajudar ou não possa te ajudar sozinha, né? Sozinho, né. E é uma coisa que a gente tem, acho que talvez você deve ter observado isso no seu dia a dia, né, a gente sabe que hoje está muito, interligado, a gente falava sobre a questão, integrativa ou ali, a questão holística também, e às vezes a pessoa ela tá com um problema físico, né, alguma dor corporal, né, alguma coisa que ela, né, tá sempre com uma tensão, até se quando a gente atende alguns clientes, né, chegam sempre com dores, 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 e aí quando você vê o contexto familiar também, é a filha que não tá legal, é o filho, tá sempre brigando com o marido, e geralmente algumas situações, né, de conflito em casa, né, ou até que não são tão de conflito, mas algum problema que ela encontra em casa agrava aquela dor, e é isso que a pessoa não consegue perceber que talvez aquilo ali é fruto, né, de não que seja algo físico que ela sofreu, né, mas de uma tensão, de parte do relacionamento. E ela acaba sempre ali tratando a questão física, né, e aí não parte para essa questão mental. Você acredita que hoje as pessoas elas estão procurando mais? O que que você acha? Você acha que aumentou? Porque até a gente falava no início também que, as pessoas elas tinham um certo preconceito em relação à questão, do psicólogo ou do psicanalista, um preconceito no sentido: eu não vou me tratar porque, eu não sou louco, né? Eu não tenho problema. Não, eu tô bem, eu tô. E aquilo que você falava que eu achei que era muito interessante, questão da normalidade, né? Não, eu tô normal nesse padrão, né? E às vezes, e acho que é até interessante quando você levantou, né? O que que é o normal, né? O que é o normal? Em que padrão? Normal para quem? Para onde? Em que determinado local? Será que esse normal a pessoa ela está bem ou não está bem, né? Você acredita que tem aumentado, né? As pessoas elas estão mais abertas, né? Hoje em dia elas conseguem, não, eu vou procurar, eu tenho que procurar sim um psicanalista, um psicólogo, porque isso faz parte de cuidar da minha vida, né? Uhum, Tá mais tranquilo ou ainda você acha que tem essa certa resistência? uhum. Eu acho que sim, né? Talvez em contextos urbanos, né? Porque eu acho que existe uma diferença cultural, né? Assim, Uhum, você pega uma cidade pequena, do interior, às vezes ali você encontra uma maneira, às vezes, mais conservadora, ou às vezes até mais antiquada, por exemplo, de encarar essa questão, né? Mas eu acho que em contextos urbanos, por exemplo, aqui em São Paulo, eu acho que essas gerações mais novas estão encarando isso com mais naturalidade. Sim, eu acho que existe uma diferença geracional grande, né? E a gente ainda vê, se a gente for conversar, você pega e conversa, por exemplo, com homens bem mais velhos que ainda estão aí, né? aham, Que a gente pode conversar, né? Sei lá, por volta aí dos 60, ou, né? Que pegaram uma geração onde existia realmente uma visão bem diferente do que seria associado com, ou melhor dizendo assim, do que seria de fato o caso para ir buscar um psicólogo ou um psiquiatra. E geralmente essas pessoas ainda associam como sendo um atestado de a pessoa ser incapaz ou ser louca, né? Assim, ser algo muito pejorativo, algo sim, muito ruim ou fatalista, ou como um atestado de fracasso, de incapacidade, uma humilhação, né? Então as pessoas ficam, não, imagina, eu não vou para um psiquiatra, eu não tô louco, imagina, ou eu dou conta. É aham, como se fosse um atestado de que eu não dei conta sozinho, então eu sou um fracassado. Eu não sou um fracassado, então eu não vou. não vou. Eu vou aguentar sozinho. Isso você vê, acho que em gerações, né, que hoje em dia estão com mais idade, ou pessoas, às vezes, de contextos culturais talvez mais conservadores, né? Mas eu acho que em muitos contextos, sim, né? E eu noto, inclusive com pessoas cada vez mais novas, às vezes até quase que um excesso de naturalização, principalmente no contexto psiquiátrico, assim, quase que uma certa banalidade do uso de medicamentos, né? Hum, Então, assim, não é muito a minha seara, né, a questão, aham, porque eu não sou psiquiatra, não lido com medicamentos, mas a gente lida com as pessoas sim, e que muito frequentemente estão medicadas, mas não que seja um problema as pessoas estarem medicadas, porque, como eu falei, eu acho que em muitos casos realmente salva, né? Mas é, às vezes, uma atitude frente a esses medicamentos que parece muito banalizada, assim, de justamente não entender que o remédio, ele vai ajudar a gente, às vezes, a superar momentos agudos de crise, né? Com raras exceções, talvez tenha que ser um uso muito continuado, mas aquilo é para ajudar com que você possa, através de uma reflexão sobre a sua vida, sobre os seus hábitos, sobre, como você sim, falou, aham, sobre o que está acontecendo socialmente na sua vida, né, no seu contexto mais amplo,
né? E que vai ser tratado justamente numa psicoterapia, numa psicanálise, para você ver o que pode estar causando aquilo, né? Você toma, às vezes, medicamento para dar um respiro, porque se você está muito mal, muito afetado, muito angustiado, você não consegue nem falar sobre nada, né? A gente não consegue relaxar, ter uma conversa. Você quer, assim, simplesmente eliminar esse mal-estar que está extremo. Como a gente está com fome ou sede, a gente tem que comer e beber primeiro, Sim. para depois a gente poder É. conversar. Existem Aham. estados muito agudos que a gente tem que dar uma baixada para ver e passar a refletir. Só que acontece que, às vezes, hoje, que eu percebo, é de a pessoa vai lá, quer resolver aquela ansiedade que está muito alta, resolveu, então deu. Tirou o sintoma e não está disposta a Exato, investigar, né? e como você falou, esse contexto. Mas, poxa, mas por que eu tô ansioso? Porque a ansiedade, às vezes, tem uma data onde ela começou. Daí que entra já geralmente, quando eu recebo alguém, a pessoa fala, eu tô muito ansiosa, eu pergunto, poxa, mas, e você consegue lembrar, assim, quando que começou isso? Né? Ou você nasceu ansioso, né? As pessoas É. geralmente vão Aham. saber precisar mais ou menos. Eu acho que, poxa, eu acho que faz mais ou menos 1 ano que eu comecei a Comecei. reparar que eu tô, assim, muito ansioso. Eu falo, poxa, 1 ano, mas você lembra, e 1 ano atrás, onde é que você estava, né? O que que aconteceu? E daí a gente vai tentando, e um pouco dessa linha até que você falou, Aham. a gente estava falando do trauma inicialmente, que às vezes tentar, às vezes, identificar um evento que possa ter acontecido, que possa ter talvez desencadeado isso, e a gente vê que, na medida que a gente começa a investigar, é comum a gente identificar, às vezes, algo que aconteceu, e que a pessoa na época assim, não deu devida atenção, ou às vezes nem pôde dar, né? Porque Uhum. você imagina num desastre ambiental desse, você por um tempo tem que se salvar, tem que se É superar, muito. você não... O atendimento, por exemplo, de primeiros socorros psicológicos, que a gente diz, assim, nessa expressão, Aham. que é esse atendimento em situações, assim, de um desastre e tudo mais, ele justamente não envolve você ficar perguntando para a pessoa, mas o que que você acha que essa enchente vai significar para você? Não, você Tem que ser rápido não dá, ali. você tenta Aham. resolver questões práticas da pessoa, porque o tempo de elaborar emocionalmente vai ainda vai ser depois. Então, esse pessoal que passou ali pelo desastre no Rio Grande do Sul vai ainda ter o seu momento de elaborar o que aconteceu. Por enquanto, as pessoas têm que sobreviver, se reorganizar na vida prática, né? E depois é que a gente vai saber, assim, de como é que as pessoas vão acomodar isso nas suas histórias ou não, para ver se isso vai virar um trauma que pode gerar prejuízos ou não. É depois que vai virar o momento de ela refletir, de fazer talvez o luto das pessoas que morreram, né? Uhum. Então isso acontece num certo período, vamos dizer assim, posterior, né? Então, as pessoas, elas têm que perceber, assim, que eh, elas têm que buscar ajuda na medida que elas sentem que tá surgindo coisas que eu quero mudar e não consigo, estão se repetindo, tá me dando um prejuízo profissional ou nas minhas relações pessoais amorosas, e eu tô querendo mudar e não consigo, e também não tô entendendo por que que eu faço isso, porque eu já não quero mais, mas mesmo assim eu repito. Sabe, a gente começa a reparar que tem como que um estranho dentro de mim e que, Aham. e que determina os meus comportamentos e para além do que conscientemente, do Sim. que a minha vontade consciente consegue, inclusive, lidar, né? Uhum. Então esse é o momento que você busca, né? Então você busca alguém que você confia, algum profissional na rede e por aí, estando nessa rede, você vai encontrando às vezes profissionais que se sinta mais à vontade para poder elaborar e falar Sim. isso. As abordagens clínicas, elas também às vezes geram um pouco mais de afinidade ou não com o estilo de cada um. Tem uma questão, como eu falei, que é um pouco pessoal, Pessoal, né? Você né? vai. Aham. Ah, e aí tem um ponto interessante que a gente, você comentou, eu tava, quando você falava, eu estava pensando aqui, né? E às vezes acho que dessa autorrealização, né? Acho que talvez a internet ela tem esse avanço, acredito que a gente tem mais ou menos uma idade semelhante, quando a gente tinha ali em volta dos 15, 20 anos, tinha internet, mas era uma coisa de rede social, era uma coisa que você ia lá mais para pesquisar, era algo mais pontual. Hoje em dia, o que eu percebo muito, né, as pessoas, elas talvez parece que elas sentem um processo de plena insatisfação, porque está sempre no processo de comparação, né?
Pô, tô com 30 anos, tô com 28 anos, tô vendo que todos que têm a minha idade já têm isso, já têm aquilo, já conquistaram, estão nesse processo, já casaram, já têm filhos. Eu não estou assim, eu não estou assado. E ela vai sempre falando, peraí, eu não estou realizado, né? Não consegui comprar minha casa, não consegui comprar meu carro, e parece que ela fica numa insatisfação o tempo inteiro. Não, eu trabalho, mas esse não é o emprego ideal, né? O emprego ideal é aquele, com salário tal. E ela parece que você olha, tá sempre uma angústia, né? Sempre uma insatisfação. Ah, o meu filho também não é igual ao filho que eu vi de fulano, que eu vejo na rede social, que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E parece que são coisas que vão acontecendo aos pouquinhos, né? Vão minando uma coisinha ali, outra coisa aqui, e depois até que é, junta-se algo tão grande e acaba explodindo. Você também consegue perceber que parece que esse processo de comparação, a rede social, você acaba, ela tem esse efeito, que tem um efeito positivo também, se você se comunicar com as pessoas, todos os contatos, e tem, por outro lado, essa carga que traz um pouco de angústia, alguma coisa, né? Isso é fato mesmo. Eu acho que é bem pertinente, né? Bem contemporâneo, né? A gente avaliar o uso que a gente faz da internet, né? E o uso que a gente faz das redes sociais. E como você citou, né? É muito legal de você conseguir manter contato com pessoas que estão mais distantes, de permitir que a gente encontre pessoas com as mesmas afinidades. Você imagina, hoje a gente pode morar num lugar e a gente gosta de algumas coisas. E daí não tem pessoas em volta que gostem daquilo. Sim. Então você com as redes sociais, a internet, você consegue encontrar pessoas para poder trocar e poder ir É. adiante e perceber que você não é, sei lá, maluco de só você gostar daquilo, né? Esse é o lado legal. Tem esse lado que realmente é complicado, que você imagina que sem a internet, né, bom, a gente já tinha a TV, mas a TV também tinha uma interação diferente. Mas ou vamos fazer assim um experimento assim mental, Aham. só para imaginar assim, mesmo sem a TV, a gente tinha contato e via pessoas que a gente conseguia acessar, digamos, fisicamente. Você Aham. conseguia até. Isso era um círculo muito mais restrito. Então, a gente se comparava com um grupo muito mais restrito. A gente não via, não sabia de tantas pessoas assim. E agora, com a internet, nesse caso extremo, né? A gente tem acesso às pessoas do mundo inteiro, né? Então a gente tem trocentos padrões físicos, de corpos aí que a gente tem como realmente observar e se comparar. Então, os parâmetros de comparação que a gente tem de corpos, de riquezas, de, enfim, de N formas de satisfação de vida, são gigantescos. Então, isso quase que garante que a gente vai se sentir eh, menos do que alguém em algum dos aspectos. Obviamente, a gente não é tão rico quanto fulano de tal que a gente sabe Uhum. que obviamente existe. A gente não é tão bonito quanto tal pessoa que a gente sabe que existe, ou não joga tão bem futebol quanto, porque a gente sabe, né, consegue ver os vídeos dos melhores jogadores de futebol do mundo aí e tudo mais. Então a gente tem os parâmetros de comparação que não são os melhores do nosso bairro, mas os melhores do mundo. Então são parâmetros. Então, por Aham. um lado, isso pode ficar assim avassalador, mas aí entra talvez uma reflexão importante, porque a gente pode tanto usar essas referências de comparação Hum. como uma forma de a gente se cobrar para ser igual Aham. e fazer isso virar um peso, porque a gente fica se medindo o tempo todo com esses parâmetros, né? Mas por um lado, se a gente está fazendo isso de alguma maneira tá lá, é porque talvez aquela pessoa ou aquela atividade que ela faz ou a maneira como ela faz também inspiram na gente um certo desejo, vou assim dizer, no sentido de inspiram uma vontade de fazer alguma coisa, mexe Aham. com a gente. Então, por outro lado, a gente às vezes pode aprender a usar essa mesma questão de maneira invertida, que é, ao invés de usar isso para ficar me oprimindo, para ficar usando para eu mostrar para mim mesmo como eu sou ruim, porque olha, né?
o Vini Júnior lá joga futebol assim, eu não Joga. jogo, mas tá tudo assim. Mas caramba, né? Ele pode, na verdade, inspirar a gente, não deixar isso ser uma forma de eu ficar me medindo, porque obviamente eu não vou jogar futebol como ele. Mas eu posso usar, assim, de olhar ele jogando né, e ele conseguindo tudo que tá conseguindo, como uma forma de eu também me inspirar a jogar futebol. Na Uhum, hora que eu tô jogando bola, sei lá, eu me achar o Vini e tentar jogar igual a ele, tentar imitar ele, mas usar isso como uma forma de me inspirar. Você uhum, percebe que, ao mesmo uhum, tempo, eu tô reconhecendo que eu tenho limitações e que eu não vou jogar igual a ele. Continua a mesma constatação, porque a gente tem limites. E talvez uhum, isso é um tema interessante porque é muito caro a psicanálise, não só a psicanálise, mas o yoga, Vedanta, acho que uhum. e várias terapias também diversas, que é a constatação de que a nossa experiência humana, ela é uma experiência que tem limitações, né? A gente tem desejos que vão sempre ultrapassar, na verdade, as capacidades que a gente tem de realização na prática, né? Então você poderia encarar isso ou como um defeito da nossa Sim, aham. subjetividade, ou como a possibilidade que a gente tem de poder estar sempre criando horizontes e superar, digamos, limites, não no sentido de que a gente consegue ter um corpo que nunca vai adoecer, ou um corpo que nunca vai se quebrar, ou um corpo que nunca vai adoecer, ou uma subjetividade que nunca vai sofrer. Não se trata disso, mas a gente ter a capacidade de conseguir olhar para além das nossas limitações como Utilização. uma forma de conseguir avançar na vida, né? Uhum. Mas a gente tem que aprender a lidar com o fato de que, sim, a gente talvez não vá conseguir ser tão rico quanto fulano de tal, ou e inclusive não ser tão rico quanto a gente achou que iria ser ou gostaria de ser, né? Isso não quer dizer que a gente precise se acomodar, mas de entender que tá tudo bem, porque em última instância, mesmo a pessoa super rica, que a gente poderia Vai citar ter, aqui, aham. essa pessoa tem limitações também, porque a gente, não que ela, e eu tô aqui não fazendo, digamos assim, uma apologia de a gente não, de se contentar só com o que tem, que tá tudo bem. Não, acho que se a gente quer ter Sim, sim. mais coisas, a Aham. gente tem que ir atrás e tentar, porque obviamente o conforto material ele garante pra gente, sim, às vezes alguns benefícios que inclusive pode se transpor para um bem-estar emocional e subjetivo, né? Você poder, né, dependendo de circunstâncias de vida que você tem, que você pode dar para si mesmo, né, de conforto, sei lá, acústico, né? Você morar num lugar extremamente barulhento, e tudo mais, isso vai gerando um desconforto Sim. que é um Aham. bem-estar. Você poder se permitir morar num lugar que tem mais silencioso, enfim, obviamente é bom. Mas é perceber que isso, em última instância, tem sempre um limite. Então, na verdade, não existe esse outro que é feliz e pleno. A gente geralmente projeta isso hoje em Aham. dia nessas pessoas que são super ricas, né? Como se essas pessoas não vivessem uma vida de limitações. De fato, elas têm grandes confortos materiais, mas muitas vezes elas têm vidas miseráveis, pessoalmente, né? Financeiramente, ela consegue comprar tudo que quer, mas pessoalmente tem diversos problemas de relacionamento, e coisa. Podem não conseguir ter uma vida amorosa minimamente satisfatória que às vezes alguém que não chega nem perto em termos em termos econômicos tem. Muita gente tem vidas amorosas, ou de amizades. São pessoas às vezes né, que tem uma questão muito complicada porque tem muita gente interesseira É, não sabe se realmente aquilo e é uma tudo amizade mais. É. real, se tem o que tá E por obviamente trás. não tem problema nenhum, não é Sim, assim, aqui não estou sendo contra as pessoas super ricas, mas é só para ilustrar de que essas pessoas elas funcionam. também têm limitações, então é ilusão a gente achar que essas pessoas são necessariamente mais felizes. Pode ser que tenha, assim, pessoas muito ricas que são, sim, muito felizes, mas não é necessariamente por Não causa está dessa super condicionado, né? riqueza, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo é óbvio que eu acredito que sim, um certo nível socioeconômico, né? Vamos dizer assim, um nível financeiro, econômico mínimo, é sim muito importante também para um certo bem-estar, né? Porque a gente não pode descolar assim problemáticas socioeconômicas de Sim. também questões emocionais, né? Às vezes a gente está sofrendo, está lá com ansiedades, porque está andando na rua e tudo mais, e está se sentindo muito ansioso, mas às vezes a gente está vivendo num lugar que é muito perigoso mesmo. Às vezes é um problema social, de Social. violência social Sim. urbana.
Então, você perceber, por exemplo, que isso são dados, né, de que, por exemplo, grandes metrópoles, por exemplo, como São Paulo aqui, tem altos índices, talvez os maiores do mundo, de ansiedade, inclusive, talvez não à toa, né? Porque tem alguma configuração nessa cidade Sim, aqui que você não vê que as pessoas que moram às vezes perto aqui da cidade de São Paulo não são tão ansiosas ou tão angustiadas às vezes. Por quê? Porque a cidade, o meio também pode fazer diferença. Então, às vezes o problema não é você. Às vezes o problema está o onde você meio, mora, o aham, meio, os arranjos sociais, que você às vezes por circunstâncias de vida, infelizmente, tem que estar uhum, submetido a passar. Então, às vezes você vive com muito medo, mas porque talvez seja um lugar talvez, muito perigoso mesmo, uhum. infelizmente. E isso vai gerando um problema, vamos dizer, emocional, mas que não é um problema, é um problema seu, porque você tem que lidar com isso. Mas não é uma causa individual, Tu, né? é uma causa social. Social. Por isso que eu acho interessante quando a gente fala, e até se for que você fez yoga, Vedanta, também fez essa prática, e até eu comentava com o último entrevistado que vejo que quando a gente vai entendendo essa parte do autoconhecimento, você vai se conhecendo, você começa a entender, né? Olha, eu tô nesse meio por causa da estrutura da cidade, tudo fica até mais fácil até para você conseguir lidar, porque você não fica achando, não, o problema é sempre meu, o problema é meu, o problema. Quando você consegue entender, aí talvez você até consegue se ajustar também, ou até, não, já que eu tô aqui, então, um exemplo, eu moro em São Paulo e tudo isso está me causando estresse, tá, eu consigo mudar para uma cidade do interior tranquila? Se sim, ok. Se não, tá, então como que eu vou me adaptar nesse meio? Eu não consigo sair, vou ter que ficar por um bom tempo aqui, ó, minha família daqui não pretendo sair mesmo. Mas aí você até consegue lidar melhor, consegue criar, talvez, né, estruturas, né, modelos ali para você conseguir viver da melhor forma possível, né? Então acho que esse autoconhecimento é essencial, né? Entender exatamente o porquê de cada coisa, né? Sim, Consegue. o autoconhecimento nesse sentido desse movimento de a gente parar, ou melhor dizendo, parar também é uma metáfora, mas assim, Uhum. a gente ter esses momentos, essas práticas, que podem ser várias, pode ser uma prática de yoga que estimula, digamos, essa introspecção, essa observação dos próprios pensamentos, né? Não deixa de ser, assim, de certa maneira, Aham. algo semelhante com o que você faz numa sessão de psicoterapia, de psicanálise. Você tem naquele momento, um momento para você poder falar livremente sobre as suas coisas e de um jeito que o psicanalista vai fazer com que você consiga se ouvir, né? Digamos, é Aham. uma estratégia diferente de Sim. você parar, por exemplo, fazer uma meditação e você sozinho observar os seus pensamentos, né? Porque você tem uma outra pessoa ali, mas esse profissional, ele na verdade vai te ajudar a você se escutar, né? Você não vai lá para escutar o psicanalista. Claro que o psicanalista fala algumas coisas, mas são falas que tecnicamente estão elaboradas para ajudar com que a pessoa se perceba, né? E não perceba o que o psicanalista está dizendo da experiência dele. A gente não está dizendo como profissional da nossa experiência, né? A gente quer ajudar com que a Uhum. pessoa perceba o Sua. que ela mesma falou. Então ele repete o que ela Sim. falou, né? São estratégias nesse sentido. Uhum. Então, se a gente não primeiramente se perceber, não entender que o que que se passa, o que que a gente pensa, o que que está afetando a gente. Ah, poxa, eu tô com muito medo de tais coisas. Então fala, poxa, eu tô com muito medo de dar importância para isso e admitir. E de dar um lugar para isso, poder falar sobre isso, poder Uhum. explicar exatamente o que que é esse medo, né? E um Uhum. bom profissional Ele vai. eu acho que vai conseguir ajudar exatamente nesse ponto que você trouxe, que eu acho bem importante, e que eu acho que eu diria até que é uma maneira de pensar um pouco mais moderna, né? Que Uhum. é de que nem tudo que a gente tem de sofrimento tem uma causa individual, né? E é importante justamente para a gente separar isso, porque senão a gente começa, e essa é uma tendência contemporânea, muito individual, de que a gente tem que fazer a nossa vida, a gente tem que ser Aham. bem-sucedido, é tudo, né, pelo nosso próprio mérito, que supostamente a gente sozinho é que consegue todo o sucesso, como se nada dependesse de um momento histórico, se nada dependesse de onde você nasceu, de que corpo que você teve quando nasceu. Obviamente são fatores que contam. Então, é importante às vezes a gente começar a separar o que, por exemplo, é um sofrimento ali que está ligado por uma vamos dizer assim, alguma dificuldade de fato pessoal minha, de que eu tô me reprimindo, de que eu tô às vezes criando, assim, eu tô me Aham. sabotando por um certo receio, porque eu não me acho bom o suficiente, então me boicoto, ou
O que fato assim, eu estou tentando fazer as coisas. Eu estou tentando eu estou querendo, estou muito mal porque eu não estou conseguindo arranjar um trabalho. Mas a pessoa está lá, está indo em várias entrevistas de emprego e tudo mais, tarará, mas ela está sendo recusada sistematicamente, não consegue entender o que está acontecendo. E daí você vai investigando ali e você vê que não é porque ela individualmente não está fazendo tudo que está realmente tá ao alcance dela, mas porque, por questões culturais Cultural. daquele Aham. lugar, né, e de como essa pessoa é, às vezes existe de certo um preconceito com relação a como ela é. E na verdade, socialmente ela está sendo boicotada. E ela às vezes está sofrendo para achar que E ela é ela então que é é pior. culpada. Não é ela que, pô, tem um problema com Com ela, ela. entendeu? E Entendi. a pessoa Aham. pode estar num sofrimento, individualizando isso, né, como um sofrimento individual, e na verdade é importante, daí, né, justamente num processo desse, né, por exemplo, na psicanálise, de ela sim entender que sim, isso é um sofrimento mesmo, porque é de fato, ela está querendo, está se esforçando, e é um sofrimento, eventualmente, de você socialmente ter uma certa exclusão. Isso é verdade, isso tem que ser apontado, e você vai ter que fazer alguma coisa com isso, elaborar e tentar botar força para Aham. superar, mas faz toda a diferença você saber que, na verdade, não é um problema com você, não é nada que você não esteja fazendo, mas você tem que entender que a estratégia é outra, porque esse problema são outras pessoas que estão Outros. de fato te boicotando, né? Hum, bacana. Porque Aham. a carga é diferente. Se você achar que, não, eu sou fracassado por culpa Culpa minha, minha, né? Porque, necessariamente, de fato, tem estrutura. culturalmente existem mais facilidades para algumas pessoas do que outras, infelizmente. E a gente tem que entender essa dimensão social que não é só, digamos assim, individual. Mas, ao mesmo tempo, é claro que existem fatores individuais, até porque, de qualquer modo, a gente vai ter que dar um jeito de. A gente está vivendo aqui, nesse momento histórico, desse jeito, E é o com que o corpo que a tem. gente tem, é o que temos, e São as vamos lá e vamos ferramentas, né, que enfrentar, você vai utilizar né? para. Então, mas faz diferença você Aham. saber, digamos, quem é o Quem é inimigo, inimigo? Sim. né? Quem que está atrapalhando realmente. Então, não sou eu que estou me boicotando, né? Tem todo um contexto ali em volta, né? Mas, Rodrigo, aí pra gente tá quase no finalzinho, mas é uma coisa interessante de falar no início sobre a questão online, né? Uhum, De consultas, tudo, né? E quando a gente falou, você falou, eu estava em Florianópolis, né? Vim uhum, para São Paulo, e entre aspas, você mudou de local, né? Mas o seu consultório continuou no mesmo lugar, né? uhum. O que você consegue ter que hoje as pessoas elas estão mais tranquilas para receber, para fazer essa consulta virtual? Ainda tem um receio, né? Porque às vezes eu tenho isso, algumas pessoas são mais, não, mas eu gosto de estar ali presencial, gosto de olhar olho no olho e sentir, estar sentado, e outras, não, olha, porque é muito corrido, porque, nossa, porque eu, por exemplo, saio do trabalho 6 horas, né, então 6h15, entre aspas, eu já estou ali no consultório, ligo o computador, já começo a conversar, então para mim a vida fica mais fácil, né, como que tem a sociedade, ela tem se comportado, seus clientes, a maioria são online, são presenciais, né, o que você está sentindo disso? Uhum. Depois da pandemia, em função de culturalmente a gente ter tido que migrar para as nossas interações profissionais ou até pessoais pela internet, sim, eu acho que a gente conseguiu se acostumar e ficar mais à vontade para fazer uso de tecnologias para poder, por exemplo, fazer psicoterapia, psicanálise, né? Então, hoje em dia está muito mais aceito, né? As pessoas, tanto que muitas pessoas, na época que a gente teve na pandemia, a gente foi, digamos assim, obrigado a migrar, né? Sim. Aham. Todos os meus atendimentos passaram a ser via internet, né? E o que coincidiu aqui no meio da pandemia, eu me mudei para São Paulo. Então, mesmo depois, aquelas pessoas que eu já atendi em consultório que migraram para a internet por causa da pandemia, continuaram via internet, porque agora eu estou em São Paulo, elas estão em Florianópolis. E na época eu também já atendi outras pessoas que já não moravam em Florianópolis, moravam em outros Aham. lugares, fora do Brasil, né? E tudo mais. E o que já se percebeu é que, para muitos casos, funciona muito bem. Hum. Funciona muito bem. Aham. Muitas pessoas, principalmente se você é uma pessoa que lida muito bem com videochamadas, e principalmente as pessoas mais novas, que já têm isso quase que Sim. incorporado, né? Aham. Cresceram já com esse meio, provavelmente vai funcionar muito bem. O que vai precisar ser avaliado com um profissional é se, especificamente, o caso daquela pessoa, a questão daquela pessoa,
talvez não implique aí sim um movimento que pode ser legal também a pessoa ir para um consultório, né? Uhum. Mas por outro lado, o atendimento online é o que justamente permite muitas pessoas que às vezes tem uma fobia, um medo social muito grande, e justamente a maneira que a pessoa tem de conseguir fazer uma terapia, porque ela tem medo de ir lá num consultório, ou a pessoa tem vergonha de ir, então ela prefere fazer aquilo online porque ela não quer ser vista indo para um consultório. Então tem várias situações que, na Ah, verdade, o online aham. pode facilitar com que a pessoa busque, né? E daí tem, eu acho que alguns casos ou digamos, contextos que talvez fiquem um pouco mais difíceis atender online. Por exemplo, crianças, principalmente crianças muito pequenas, né? Eu acho muito difícil quando não impossível, né, você atender online. Pessoas também de muito mais idade, que não sabem usar muito bem as tecnologias, né? Então Uhum. se atrapalham, eu acho que também não funciona muito bem, né? Então esses extremos de idade, em geral, são desrecomendados. Há situações de emergências e desastres, né? Inclusive são contraindicadas pelo próprio Conselho de Psicologia, como sendo situações onde você precisa estar realmente in loco, né? Tá Ah, lá no tá. local Então, para nesse poder, caso. porque o atendimento Aham. é um atendimento quase que assistencial. Você quer dar voz à pessoa, mas para ajudar quase, ela tá lá com sede, mas ela não tá conseguindo perceber que ela tá com sede, então você tem que ir lá ajudar. Então vamos lá, vou Uhum. buscar onde tem água. Ela tá querendo ajudar o fulano de tal da família dela que não foi achado ainda, então vamos lá ver onde que tá. É quase que fisicamente você precisa assessorar a pessoa. Então não é o momento de você fazer. Então você tem que estar lá, né? Às vezes situações de crise, né, ou violência, são situações onde você está de corpo presente, ajuda a pessoa a ancorar, porque ela está às vezes muito Uhum. presa em pensamentos na cabeça dela e tudo mais, porque está num momento muito desesperado. Talvez você estar pessoalmente com alguém, vai ser um pouco, vai ser mais adequado, de fato, né? E vai ser muito difícil você fazer isso online, né? Mas grande parte dos casos, ou muitos casos, vamos assim dizer, eh, funciona. Casos também, eu acho que eu esqueci de citar mesmo do campo das psicoses, delírios, assim, Aí o legal tudo é mais, presencial. são mais Ah, difíceis, é melhor presencial. Mas muita gente, as nossas sofrimentos do dia a dia, de ansiedades e medos, provavelmente conseguem ser tratados via internet. E podem ser formas, inclusive, de democratizar o acesso, porque você consegue, por exemplo, morar lá no interior do Brasil, numa cidade que nem tem psicólogos, e você consegue agora ter um atendimento de alguém. Eu tô aqui em São Paulo, eu consigo atender pessoas assim. que não, que estão fora do Brasil, né? Então lá no interior do Brasil, eu atendo pessoas, né? Eu acho super legal É. isso. E que de outro modo elas não teriam acesso. A pessoa está no Uhum. exterior, talvez não conseguisse ter um profissional brasileiro para atender, né? Então, eu acho que tem se funcionado, eu acho que é uma boa forma, e na dúvida, testa, vê, conversa com o psicólogo, vê se isso flui, né? Isso eu acho que pode funcionar para muitos casos. Um ponto que eu estava até eu dou aula também, né? Eu dou aula para alguns alunos desde os 10 até os 18 anos por aí, e alguns passam por psicólogos, e a gente vê talvez essa nova geração que está chegando, até antiga também, mas é tudo do imediatismo, né? E aí fala, seria bom você procurar um psicanalista, um psicólogo, e aí perguntar, mas quantas sessões, hein? Quanto tempo eu Uhum, resolvo, né? Porque assim, se você vai fazer um tratamento para tal, são X sessões, seu tratamento está resolvido. Agora, já com a questão mental, não tem um tempo, né? Não, você não pode, não é recomendável chegar, olha, 10 sessões, tá ok, 5 sessões, tá ok. Não existe um limite. Talvez isso gera ainda mais uma angústia. Então, acho que as pessoas entenderem também que esse processo, né? Não existe uma limitação, né? Mas tem um máximo, assim, um tempo, olha, um tempo legal, seria interessante você fazer. Você fala, eu faço psicanálise e ela pode ser para a vida toda, né? Eu já ouvi essa expressão e de fato é mesmo ou não. Geralmente você tem ali, olha, até determinado ponto, aí depois talvez então seria interessante procurar outros meios, né? uhum. Ou não, como que... Olha, Isaías, é uma questão bem recorrente mesmo, né? E é esquisito, né? A gente querer resolver uma questão e daí procurar um profissional e o profissional falar assim, olha, a gente vai tentar tratar isso é uma coisa que pode ser tratada, mas infelizmente a gente não sabe exatamente quanto tempo isso pode melhorar, né? Porque como eu disse, diferente de uma doença física, por isso que eu digo assim, tem sempre essa Hum, limitação, a gente tende a pensar as questões subjetivas como uma doença mental, ou fazendo essa analogia com o aham, corpo. sim.
Com questões fisiológicas, às vezes já é difícil, os médicos também às Sim, vezes aham. mas muitas vezes, como o corpo tem um lado um pouco mais objetivo, então a gente sabe, tá com uma infecção tal, você trata com esse antibiótico, Uhum. em geral, 7 dias esse antibiótico deve dar certo para acabar com essa infecção, porque eles já fizeram N estudos, Já na sei. média, Uhum. praticamente em todos os casos isso funciona, então eles conseguem dar uma coisa assim. Mas questões subjetivas, isso, como eu falei, essa analogia, esse é o limite dessa analogia médica, porque na verdade é uma outra coisa. Não é uma, a doença mental, na verdade, não é uma doença, né? A gente pode dizer assim, por um lado, claro que existem casos complicados, mas eu estou querendo aqui discutir o uso essa analogia ou fazer aí uma metáfora. Doenças mentais não existem, existem condições Doença. que Aham. são de outro campo, que têm uma outra complexidade, a gente tem que encarar dessa maneira. Então, assim, dificilmente alguma questão subjetiva, emocional, vai ser mudada, que eu vou até evitar a palavra Uhum. o curada, né? Porque também, de novo, uma É, analogia, né? aham. Médica, a gente pode mudar e melhorar, provavelmente com mais sessões. Não é uma coisa tão simples. Mas tudo também, na verdade, depende do que a pessoa busca. As pessoas têm objetivos muito diferentes. Então, algumas pessoas, por exemplo, a pessoa é um aluno de psicologia, está se interessando muito por psicanálise e quer se tornar um psicanalista, então ela começa a fazer psicanálise porque ela quer ser um psicanalista. Então, ela tem um outro Um objetivo de outro. muito longo Aham. prazo, de formação dela, que não é só resolver uma questão momentânea da vida dela. Então, talvez aquilo seja uma coisa de bastante longo prazo, né? Eu faço, por exemplo, psicanálise até hoje uma sessão por semana, né? Mas eu tenho também, fora as minhas questões, meus Sim. problemas pessoais, Aham. tem uma questão profissional Profissional. minha, né? Eu Aham. também lido muito com os atendimentos que, de alguma maneira, eu tenho que estar também Sim. vendo em que medida eu estou me separando disso ou não, as questões suscitam, né? Então, para mim, e porque eu tenho um interesse de longo prazo de aprender cada vez mais isso, passando pelo próprio processo. Então, se a pessoa quer, eu só quero eliminar, eu quero parar de fumar. É um comportamento muito objetivo, o que isso vai eliminar? É uma coisa totalmente diferente do que eu quero me tornar psicanalista, ou a pessoa assim, poxa, eu estou perdido numa questão profissional, eu não estou gostando do meu trabalho, mas ao mesmo tempo eu não sei o que fazer. Eu quero me encontrar. Poxa, é vago, a gente não sabe exatamente com quantas Pequeno. sessões, Aham. e até porque o objetivo dela nem é tão objetivo assim, Sim. né? Não é Aham. nenhum comportamento delimitado, assim, tipo, eu quero parar de fumar, né? E mesmo quando é delimitado, você às vezes, sim, consegue ser muito objetivo, às vezes, né, existem algumas abordagens como terapia cognitivo-comportamental, que tem inclusive assim protocolos bem estabelecidos, às vezes até com sessões definidas para coisas assim objetivas, e aonde se consegue às vezes resultados satisfatórios, mas com coisas bem objetivas assim, né? Hum. Quando são questões mais abrangentes e complexas, tipo uma questão mais existencial, de fato, provavelmente vão se exigir várias Isso aí. sessões. E o que é mais interessante é de que muitas vezes a pessoa vem por uma questão. Poxa, eu estou muito mal. Como você falou, às vezes até com uma queixa meio física, né? Uhum. Ah, estou me sentindo meio desanimado, sem né, muita vitalidade. Mas você percebe que aquilo é uma questão orgânica. Já foi no médico, o médico não achou nada, Levei. né? Mas Uhum. ela sente uma questão orgânica. Só que você vê que aquilo lá, ela suscita outras questões. Ela tem uma queixa que vai para além do físico. Hum. Então, isso precisa ser desmembrado, ser conversado, até que a pessoa possa ir indo. E às vezes ela vai continuar e vai, ao longo da psicanálise, começar a descobrir outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que fez Que ela fez buscar. ela. Que isso faz Ah, parte do processo. A gente vai desmembrando sim. e às vezes a gente continua no processo porque vai descobrindo outras Outras coisas, coisas. vai aprofundando coisas que a gente não se dava conta. Então, a gente não tem como prever Entendi. o que vai acontecer exatamente na hora que você começa. Você vai lá e a E gente eu vai, não né, tenho limite, tirando né? coisas, então não tem como dizer. Legal. Mas, na dúvida, as pessoas não precisam se preocupar. Se ela acha que já deu, que já resolveu o problema dela, ela Pronto, para. encerra Ela e para. Ok, continua, tá né? encerrado, deu pra mim, eu gostaria de encerrar, foi Agora ótimo. aí, Ok, tá vida tudo que bem, né? A segue, né? pessoa tem o controle disso, não precisa. Então Perfeito. pode procurar, pode fazer o quanto quiser e ela vai saber se não tá ajudando, então procura outro profissional. Se tá funcionando bem, então continua. Continua. E é isso. Tá. Legal, Rodrigo. Chegamos aí no final, né? Já tem muito assunto, tem muita coisa. Acho que dá para ficar o dia inteiro, né? A gente conversando, abordando os assuntos. Uhum. E qual que é o recado final? O que que você deixa, né, como mensagem? Como que a gente pode encontrar o Rodrigo, né? Suas redes sociais, contatos. Se eu quero fazer uma consulta com o Rodrigo, pode ficar à vontade, né? Pode olhar para a câmera aí, fica à vontade, né? Tá. Sinta-se.
Obrigado. Primeiramente, Isaías, eu quero te agradecer pela oportunidade de vir aqui. Adorei conversar, eu adoro conversar sobre esses temas, né? Eu acho muito importante a gente poder falar e disseminar, né, essa conversa, né? Te agradeço pelas perguntas, né? Bom, para quem quiser me encontrar, meu nome é Rodrigo Gomes Ferreira, né? Sou psicólogo, psicanalista. Se você buscar na internet, assim, pode me encontrar. Eu tenho um site que é rodrigogferreira.com.br. Ali no site também tem o link para as minhas redes sociais. Eu tenho também um Instagram, que é _, Rodrigo G. Ferreira, né? E no site ali eu tenho também alguns textos, né? Tem algum material que eu consigo colocar ali de algumas resenhas de livros, né? Tenho no LinkedIn também uma rede onde eu busco mais, assim, fazer contato com outros psicólogos, né? Então, no Instagram tem um conteúdo mais geral, no site também. Então, bom, eu tenho o WhatsApp, telefone, meu DDD é 48 ainda, né? 999-319-524, né? Pode me chamar no WhatsApp. Tenho como fazer o atendimento em consultório aqui em São Paulo, na capital, lá em Higienópolis, né? Então, se você tiver interesse, também consigo, ou atendimento via internet. Então, fico à disposição, né? E eu acho que se você tem alguma questão, se você sente que você poderia se beneficiar, né, conversando com alguém, expondo alguém um problema que você sente que você não consegue resolver só conversando com amigos, com as pessoas que você ama, né? Isso acontece porque, de fato, as pessoas que amam a gente, tão próximas, por mais que elas queiram ajudar, tem questões que, de fato, é só um profissional que pode realmente te ajudar, né? É um trabalho que parece que é só uma conversa, mas é uma conversa especializada, né? Então tem horas que então não se sinta acanhado, busque um profissional, busque vários profissionais se você quiser, até encontrar um que você goste, né? E tente, inclusive a modalidade online, pode ser que funcione muito bem, né? O importante eu acho que é simplesmente dar importância para o que você está sentindo. É isso, Obrigado. né? Te Então, agradeço. Rodrigo, agradeço imensamente de coração, a conversa foi muito bem-vinda, né? A sua presença, sinta-se convidado para participar outras vezes, para abordar diversos temas. A gente sabe que é um Agradeço. mundo assim, né? Sim. Que dá para a gente ter podcast o ano inteiro só falando sobre esses assuntos que É. vai faltar tempo ainda, né? Com certeza. Agradeço imensamente, né? Obrigado, eu que agradeço Muito também. obrigado. Muito obrigado. E para você que acompanhou aí nosso Fisia Saúde Integrativa, continue, né? E acompanha nos próximos podcasts, né? Compartilha, né, esse vídeo, curta, né? Se inscreva no canal, é muito importante. Quanto mais você, quando você se inscreve no canal, você faz com que outras pessoas também possam ter mais visualização. Comenta, aí seu comentário também é essencial, né? E vai lá no Spotify, assine lá o nosso canal também no Spotify. Então, muito obrigado para você que esteve conosco e até o nosso próximo podcast do Fisia Saúde Integrativa. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. Muito Obrigado, obrigado. Isaías. Tchau, tchau. Tchau.